Bom dia. Hoje vamos voltar ao tema do mandado de injunção. Como nós vimos, o mandado de injunção serve para suprir a omissão de lei infraconstitucional ou de norma infraconstitucional para o exercício de alguns direitos e garantias consagrados lá na Constituição. Nós vimos lá no artigo 5º, inciso 71, que concede-se o mandado de injunção sempre que houver falta de uma norma regulamentar que torne e que essa falta de norma infraconstitucional torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. E a ausência de norma regulamentar infraconstitucional só torna inviável o exercício desses direitos e liberdades quando a norma constitucional for de eficácia limitada. Já dissemos que se a norma constitucional for de eficácia plena ou de eficácia contida ou reduzível, não cabe o mandado de injunção, porque aí esses direitos são exigíveis a partir do próprio texto constitucional. É apenas quando o texto constitucional limita o exercício desses direitos à existência de uma lei, quer ser lei complementar, quer ser lei ordinária, é que há necessidade do mandado de injunção. E nós falamos que a lei ordinária que regulamenta o processamento do mandado de injunção é a Lei 13.300, lá de 23 de junho de 2016. Antes dessa lei, o processamento do mandado de injunção adotava o procedimento da ação de mandado de segurança. E nós iremos verificar aqui nessa lei que também tem as suas peculiaridades, evidentemente, mas usa muito do rito do mandado de segurança. Bem, e antes de prosseguirmos, eu estava lembrando na nossa última aula, nosso último bate-papo, nós trouxemos e falamos sobre aquele mandado de segurança coletivo impetrado por um partido político para impedir a posse de um diretor-geral da Polícia Federal. E vimos também uma decisão do ministro Alexandre de Moraes suspendendo essa nomeação. Seria para a nossa reflexão muito interessante cada um de vocês analisar até onde o Poder Judiciário pode influir, pode analisar, lhe compete, o Poder Judiciário tem competência para, nesse caso, impedir a nomeação de um ministro, que isso é função do presidente da República. Em princípio, esta ordem é legal, essa nomeação é legal. O Poder Judiciário tem competência para suspender esse tipo de nomeação?
Se lembram quando nós falávamos do mandado de segurança, do cabimento do mandado de segurança, era contra ato ilegal ou ato de abuso de poder. No abuso de poder, o ato é legal, porém ele é abusivo. Se, no caso, vocês podiam fazer assim um rápido trabalho, uma rápida reflexão, se este ato de nomeação deste diretor-geral da Polícia Federal estaria incluído nessa expressão abuso de poder de que fala lá o artigo que trata do mandado de segurança, né? Vocês lembram que o artigo 5º da nossa Constituição, quando vai falar do mandado de segurança, ele vai dizer: considerar-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública. Ilegalidade não. O presidente é a autoridade competente para nomear seus ministros. Mas nessa nomeação houve abuso de poder, é um tema que nós precisamos realmente refletir, não é? Então, eu quero sugerir que vocês façam um textozinho ali, numa página. Eu quero ouvir a opinião de vocês, quero saber o que vocês pensam a respeito, até onde o Poder Judiciário pode se imiscuir em atos do Poder Executivo, ou atos do Poder Legislativo, né? Como guardião da Constituição. Mas voltemos ao nosso tema, que é o mandado de injunção. Nós já começamos a falar da Lei 13.300, em que amplia um pouco aquilo que diz a Constituição, porque o artigo 2º dessa Lei 13.300 vai dizer: conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora. Porque pode ser que já exista uma norma regulamentadora. Ora, já existindo uma norma regulamentadora, já torna inviável o mandado de junção. O parágrafo único desse artigo 2º, ele vai dizer: considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficiente as normas editadas pelo legislador competente. Então, existe uma norma, mas esta norma ela é insuficiente para o exercício daqueles direitos ou das liberdades. Então, mesmo existindo norma, se ela for insuficiente, caberá também o mandado de injunção. Falamos também para vocês da legitimidade lá, o artigo 3º, então, que diz: são legitimados para o mandado de injunção como impetrantes, usa-se até o nome da parte ativa do mandado de segurança, onde nós falamos lá também de impetrantes. A pessoa vai impetrar o mandado de segurança. E aqui também a pessoa vai impetrar o mandado de injunção. Então, o legitimado, a parte ativa, é o impetrante. E quem que pode ser impetrante? Pode ser impetrante as pessoas naturais ou jurídicas, assim como no mandado de segurança. Pessoas naturais são nós, as pessoas físicas. Pessoas jurídicas são as empresas, não é? Então, aqui também há uma equivalência entre o mandado de junção e o mandado
de segurança, que os impetrantes podem ser pessoas naturais ou jurídicas, não é? Que se afirmam titulares daqueles direitos ou daquelas liberdades previstos lá na Constituição. Uma petição inicial, vai dizer o artigo 4º, o impetrante tem que preencher os requisitos da petição inicial. Vocês já devem estar estudando em processo civil os requisitos da petição inicial. A petição inicial é o esqueleto do processo. Se a petição inicial sair torta, é como esqueleto, vai ficar torto o restante do processo. E muitas vezes o processo acaba tornando-se ineficaz por falhas, por erros da petição inicial. Então, a petição inicial tem que preencher os requisitos lá da lei processual, não é aquela informalidade lá do habeas corpus, que a petição inicial é livre, pode ser feita de qualquer jeito, feita por uma carta, por um bilhete, pode ser usada como petição inicial. Não, aqui a petição inicial tem que obedecer às regras, os requisitos das petições iniciais disciplinadas lá pelo Código de Processo Civil. E quem estará na parte passiva? Na parte passiva seria aquele órgão que aqui também se chama de impetrado. A pessoa jurídica que integra ou aquele a que está vinculado a esse órgão. O órgão que tem que fazer a lei. O órgão que tem que estabelecer a norma regulamentar, não é? E lá no artigo 5º, mais uma vez, mais uma proximidade do mandado de junção com o mandado de segurança, que vai dizer: recebida a petição inicial, será ordenada a notificação do impetrado, não a citação, a notificação do impetrado sobre o conteúdo da petição inicial, devendo-lhe ser enviada a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de, no prazo de 10 dias, prestar as informações. Mesma coisa do mandado de segurança. A autoridade impetrada, ela é notificada, não é citada para se defender, ela é notificada para prestar informações, da mesma forma que o mandado de segurança. Essas informações devem ser prestadas no prazo de 10 dias, igual também lá o mandado de segurança. Continua o artigo 5º dizendo que deve-se dar ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada. Digamos que o órgão seja o Congresso Nacional, ou a Assembleia Legislativa, ou a Câmara Municipal, tem que se dar ciência também àquele órgão que representa judicialmente aquela entidade, aquele órgão, aquele poder, né? Quer seja o Congresso, quer seja a Assembleia, quer seja as câmaras municipais. Muito bem. Aí o artigo 7º vai falar que terá que ser ouvido também o Ministério Público. E aqui estabelece o prazo de 10 dias para ser ouvido o Ministério Público. Algumas vezes o Ministério Público entende que não há necessidade de dar ali o seu parecer. Eu penso que é equivocado, né? Mas ainda que o Ministério Público diga que não há necessidade de dar o seu parecer, passado aquele prazo, o processo já vai para julgamento, não é? Então diz o artigo 7º, fim do prazo para apresentação das informações, será ouvido o Ministério Público, que opinará
em 10 dias, após o que, com ou sem parecer, os autos serão conclusos para a decisão. Eu quero dizer que no mandado de segurança também é só pedidos de informações, mas o órgão a que pertence aquela autoridade também será cientificado e tem havido aí o costume de este órgão, vou tentar dar um exemplo. O mandado de segurança é contra o governador do estado. Ele é autoridade impetrada. Ele vai prestar as informações, mas eu tenho que dar ciência ao procurador-geral do estado, que representa ali, tem a legitimidade para defender o estado do Paraná. E daí, o procurador, em nome daí do estado do Paraná, ultimamente tem apresentado contestação. Mas, na verdade, a peça principal é a informação que vai prestar a autoridade coatora. Então, em mandado de segurança, hoje, em muitas situações, está lá tanto as informações da autoridade coatora como a contestação da pessoa jurídica a qual pertence a autoridade coatora. Mas, de qualquer forma, lá no mandado de segurança, quer seja sejam prestadas informações ou apresentada contestação, não há espaço, não é, para a dilação probatória. Muito bem. Então, já seguindo a Lei 13.300, o artigo 7º, que eu já li, vai dizer que, terminado o prazo para as informações, será ouvido o Ministério Público, que opinará em 10 dias, após o que, com ou sem o parecer, os autos serão conclusos para a decisão. Aí, se o pedido for improcedente, pronto, vai dizer não precisa de norma nenhuma, porque essa norma constitucional é de eficácia plena, ou é de eficácia contida, ou reduzível, não precisa. Ou então já há uma norma suficiente para o exercício desse direito, aí julga-se improcedente o pedido. Todavia, se o pedido for julgado procedente, aí vai dizer o artigo 8º, reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para, inciso 1º, determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Então, aí caberá ao juiz analisar qual seria o prazo razoável para fazer essa norma que está faltando. 180 dias, normalmente se usa 180 dias, mas às vezes é um pouco mais complicado. Pode-se estabelecer o prazo de 200 dias, 240 dias, isso vai depender muito do caso concreto, qual é o prazo para que o juiz deve dar para a edição desta norma regulamentadora. Porém, pode ser que no mandado de injunção anterior, que trate da mesma omissão do legislador, já tenha sido dado esse prazo e esse prazo não tenha sido respeitado. Então, o parágrafo único vai dizer: será dispensada a determinação a que se refere o inciso 1 do caput, quando comprovado que o impetrante deixou de atender em mandado de injunção anterior ao prazo estabelecido para a edição da norma. Então, esse prazo, esse despacho de dar um prazo para
o órgão promover a edição da norma, é feito só no primeiro caso. Bom, feito no primeiro caso, foi feita a norma, está satisfeita, tudo bem. Dado esse prazo, não foi feita a norma, nos próximos mandados de junção não tem mais o que fazer. Tem que já partir para o inciso 2º. Então, o artigo 8º, no inciso 2º, vai dizer: deferida, reconhecendo o estado de demora legislativa, será deferida injunção para estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades e das prerrogativas reclamadas, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria, visando exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Então, inciso primeiro vai dizer: estabelece o prazo. Tá bom. Não foi cumprido o prazo, aí é o Poder Judiciário que, em princípio, irá legislar, porque é ele que vai dizer em que condições aqueles direitos devem ser exercidos. E vai dizer: olha, esses direitos podem ser exercidos através de esta ou aquela ação própria, pode ser exercido, digamos, exemplo, nos termos do artigo tal do Código Civil, que seria utilizado por uma analogia, ou nos termos da lei tal, que trata desta ou daquela ação. Afinal, o Poder Judiciário vai suprir a omissão a omissão desta norma regulamentar necessária para o exercício daqueles direitos. Então, vamos ver. Primeiro, ele dá um prazo. Não cumprido o prazo, ele já estabelece como aqueles direitos deverão ser exercidos. Ou se já houve um mandado de injunção anterior em que o prazo não foi cumprido, no 2º, 3º, 4º já não se dá mais prazo, já se determina como aqueles direitos serão exercidos. O artigo 9º, ele vai falar que a decisão terá eficácia subjetiva, limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Não é que a partir dali, o legislador não poderá mais legislar. Não, ele pode legislar. Pode vir a lei mais tarde, mas até que venha aquela lei, os direitos serão exercidos conforme o judiciário dispuser naquela sentença. Serão exercidos daquela forma. Então, a natureza é subjetiva, limitando-se à pessoa, não é? Que impetrou. Ela poderá ser conferida ainda ultra partes ou erga omnes. Ultra partes é para um grupo, digamos, um grupo de bombeiros. Então, será editada não para todo mundo, mas para aquele grupo. Policiais civis, policiais militares, guardas de presídio, professores públicos, professores municipais. Então, aí, quando é para uma determinada classe, o mandado de junção, nós dizemos a sentença tem eficácia ultra partes. E erga omnes? Erga omnes nós sabemos. Erga omnes é para todos. Então, a eficácia pode ser só subjetiva, só para aquela parte que impetrou, pode ser ultra partes, ou seja, para a classe a que pertence aquela parte, quando isso tem reflexo em toda a classe, não é?
e erga omnes quando é para todos, não é? Então, transitada daí em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator. Aí, então, foi impetrado o mandado de segurança, já foi deferido. Daí veio outro mandado de segurança, mais outro. Daí, quando o processo está no tribunal, não precisa mais se reunirem lá os desembargadores para julgar, basta o relator estender aquela ordem conferida no mandado de junção para outros casos que lhe sejam análogos. Também tem a questão da coisa julgada segundo o eventum litis. O parágrafo 3º do artigo 9º vai dizer: o indeferimento do pedido por insuficiência de prova não impede a renovação da impetração fundada em outros elementos probatórios. Então, normalmente, quando você impetra uma ação e não prova o que se alega no procedimento comum, você não pode impetrar novamente aquela ação com base em novas provas. Então, você está lá envolvido, digamos, num acidente de trânsito, entra com uma ação contra quem você entende que seja o causador do acidente, mas não prova que o réu, por exemplo, invadiu a contramão de direção. Não prova. Bom, o processo é julgado extinto por ausência de prova. Mais tarde você vai encontrar uma prova, você pode renovar aquela ação? Não, porque fez coisa julgada e aquela ação não pode mais ser renovada. Agora, diferentemente quando se trata de coisa julgada secundum eventum litis. E essa é uma exceção, Como nós vimos em ações anteriores, né, em ações coletivas que nós vamos estudar ainda, faz coisa julgada segundo o eventum litis, ou seja, segundo o resultado. Aqui seria mais ou menos secundum probationis, como dizem alguns autores. Ou seja, se foi julgada por insuficiência de provas, enquanto que em outros processos comuns não pode mais ser renovada a ação, aqui, no mandado de junção, pode. Foi julgada por insuficiência de provas, a parte pode entrar novamente com o mandado de junção, produzindo, nesse segundo mandado de junção, aquelas provas que não foram produzidas lá na primeira vez em que o mandado de injunção foi impetrado. E tem também uma natureza de rebus sic stantibus. Isso tudo vocês vão estudar quando estudar coisa julgada inter partes, entre as partes, coisa julgada ultra partes, agora em relação a uma determinada classe, coisa julgada erga omnes, coisa julgada secundum eventum litis, ou segundo probationis, que é essa parte que você não pôde provar no primeiro mandado de junção, poderá provar na repetição desse mandado de junção. E também tem essa coisa julgada que nós chamamos de rebus sic stantibus, ou seja, se as situações forem, as circunstâncias forem modificando, também o alcance da sentença deverá ser modificado. Vou ler o artigo 10.
sem prejuízo dos efeitos já produzidos, a decisão poderá ser revista a pedido de qualquer interessado quando sobrevierem relevantes modificações das circunstâncias de fato ou de direito. Eu vou dar um exemplo de uma ação de alimentos para vocês entenderem o que é uma coisa julgada rebus sic stantibus. Então, a ação de alimentos, a pensão é fixada com base no binômio necessidade e possibilidade. E aí, dentro desse binômio necessidade e possibilidade, é estabelecida a pensão alimentícia. Na proporção em que se altera a necessidade ou se altera a possibilidade, a sentença tem que ser revista para que haja um reequilíbrio mesmo desse binômio possibilidade e necessidade. Então, ela pode ser mudada diante das novas circunstâncias. Aqui no mandado de injunção, pode ser mudada diante de novas circunstâncias, quer de fato, quer de direito. Não impede que venha uma norma regulamentadora superveniente. Muito bem, o artigo 11 vai dizer: a norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos ex nunc, ou seja, só a partir daquela norma, não para todos, ex nunc, em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado. Então, vem uma norma futura e regulamenta aquela situação. Bem, para aqueles que já tiveram o seu direito regulamentado no mandado de injunção, essa norma terá efeito apenas ex nunc, ou seja, dali para frente. Aqueles que não tiveram esse seu direito regulamentado em mandado de injunção, aí a norma, sim, terá eficácia ex tunc, ou seja, do começo. Mas, para aqueles que já foram beneficiados com o mandado de injunção, essa norma não vai mexer com o direito que já lhes foi reconhecido pela sentença. Não vai mexer com o direito que já foi reconhecido pela sentença. Essa norma vai regulamentar aquele direito dali para frente, não para trás. Isso para aqueles que já tiveram o seu direito reconhecido no mandado de injunção. Todavia, essa norma superveniente poderá ser mais favorável àqueles que entraram com o mandado de injunção. Então, se a norma superveniente for mais favorável, aí ela pode ter efeito retroativo. Então, a norma superveniente tem efeito ex nunc para aqueles que já tiveram o seu direito regulamentado pela sentença proferida, pela decisão judicial proferida no mandado de injunção. Porém, se a norma regulamentadora for mais favorável a essas pessoas, aí essa norma regulamentadora terá uma eficácia retroativa. Muito bem. Então, por hoje, vamos parar por aqui. Na sequência, iremos estudar ainda o mandado de injunção coletivo e outras decisões que estão surgindo aí, como aquela, por exemplo, de obrigar o presidente da República fornecer lá um laudo médico para dizer se ele foi ou não afetado por esse vírus aí que está judiando aí de todo mundo, que é a nossa preocupação atual. Bem, então isso será também
um fato interessante, que é um caso concreto interessante, que eu quero conversar com vocês. Até a próxima.